Oi gente, eu sou a Aline de Sempre Nerd, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer resenha de um livro magnífico, que é Salem, do Stephen King. Logo depois da vinheta, vamos conferir? Bom, Salem, então, na verdade, é uma releitura. Eu li esse livro quando eu tinha uns 17 anos. Ele foi lançado pela editora Objetivo, na época, com o nome A Hora do Vampiro. Tá até aqui essa menção aqui, ó. Não sei se tá saindo certo, como A Hora do Vampiro, lançado anteriormente como A Hora do Vampiro. E, então, a Soma de Letras republicou nessa capa belíssima. Olha que capa linda, é bem sombria, assim como a história, gente. Eu gostei muito. E colocou um título muito mais adequado, Salem. Então, assim, quando eu li pela primeira vez, eu já havia gostado muito do livro. Mas com essa releitura, eu achei o livro ainda muito melhor. Eu fiquei muito mais encantada com o livro, né? Quando eu li pela primeira vez, eu já havia gostado do livro. Eu tinha achado a história ótima, mas com a releitura, gente, eu achei o livro ainda melhor. Eu fiquei ainda mais apaixonada pela história. A releitura serviu para ver como que essa é uma das grandes obras do King e realmente se tornou um dos meus favoritos do King, junto com A Coisa. Bom, então o livro vai contar a história de Jerusalém Slot, que é uma cidade pequena que fica no Maine, como quase todas as histórias do King, né? E é uma cidade pequena, como eu disse, então todo mundo conhece todo mundo, nada acontece. E nessa cidade existe uma casa que já foi palco de uma grande tragédia e que as pessoas costumam achar que ela é assombrada, que coisas ruins acontecem lá, que é a Casa Master. Existe até uma série com minissérie com o título A Mansão Master, que foi baseado nessa adaptação desse livro aqui, né? Então as pessoas têm medo dessa casa, né, a Casa Master, porque eles acreditam que ela atrai coisas malignas, que coisas muito ruins já aconteceram ali, rituais satânicos e tudo mais. Então ninguém se aproxima de lá porque acha que ela é mal assombrada. E um dia, então, chega na cidade o Ben Mears. Ele é um escritor. Ele já morou em Jerusalém quando ele era criança. E ele volta, então, depois, já adulto, para terminar de escrever um livro. E ele enfrentou uma vez um desafio de entrar naquela casa para pegar alguma coisa de lá, para entrar num clube. Esses desafios de criança que a gente costumava fazer, né? E ele entra e ele vê uma coisa terrível lá e ele não sabe se ele realmente viu aquilo ou se é coisa da cabeça. Então ele volta pra lá pra expulsar os próprios demônios e terminar de escrever o livro dele. Junto com ele chega também outros dois forasteiros, o Starker e o Sr. Barlow. Os dois compram essa casa, né, a Casa Master, e compram um lote comercial onde eles vão montar uma loja de antiguidades. Então, depois que chegam esses três forasteiros, coisas muito estranhas começam a acontecer na cidade. Crianças começam a desaparecer, enfim, muita coisa sombria começa a acontecer. Coisas relacionadas a rituais demoníacos, enfim. E é assim que a história começa. Esse é o plot do livro e eu acho que assim é tudo que um leitor tem que saber para começar a ler essa história. Esse livro também, ele tem uma ligação muito importante com o primeiro conto desse livro aqui, que é Sombras da Noite. O primeiro conto, que é deixa eu abrir aqui, Jerusalém, eu acho que chama, que é o Jerusalém Slot. Ele vai falar um pouco mais sobre a Mansão Master. E é muito legal, ele vai contar algumas coisas que aconteceram lá, como se fosse anterior à história de Salem. Só que eu indico que você leia primeiro Salem e depois esse conto desse livro aqui, tá? Vai te dar ainda mais medo. Vale muito a pena, gente. Uma das grandes sacadas foi mudar o título do livro, que só por si é um grande spoiler. A Hora do Vampiro, né, gente? Na verdade, a intenção do King não era que o leitor soubesse que se tratava de vampiros. Aí falou, mas você tá falando no vídeo. Tudo bem, mas quando você pega, isso aqui já tá aqui. Eu acho que o ideal seria, inclusive, que a editora deixasse apenas na contracapa que ele já havia sido publicado como A Hora do Vampiro. Porque causa muito mais surpresa pra gente, entendeu? Porque você vai tendo pistas, você vai ligando os fatos, mas você não tem como ter certeza do que está acontecendo. Se são vampiros, se são bruxas, se é demônio, se é assombração.
porque é aos poucos que o King vai deixando as pistas e você acaba deduzindo como leitor que aquilo que se trata de vampiros, tá? Mas mesmo com esse pequeno spoiler já na capa, a história ainda continua sendo muito, muito boa e muito assustadora, gente. A escrita do King eu sou suspeita pra falar, porque eu acho ela super envolvente. Eu acho que esse é um dos livros em que ele é menos prolixo, como as pessoas costumam achar. Eu não acho, tá? Eu acho que ele é um autor que consegue trabalhar bastante as emoções dos leitores, então eu não acho ele prolixo. Mas nesse aqui eu acho que ele é menos ainda, ele é bem direto. Existe uma gama muito grande de personagens aqui, vai ter bastante pessoas da cidade envolvida na trama. Alguns são personagens mais fortes, mas eu não vou dar os nomes pra não atrapalhar o andamento da história de vocês. E é um livro bem, assim, sombrio, gente. Essa leitura aqui me causa arrepios, porque ela vai trazer o mito do antigo vampiro. Aqueles vampiros dos filmes dos anos 80, anos 70, sabe? Se você gosta dos filmes Garotos Perdidos e A Hora do Espanto, esse livro aqui com certeza vai te agradar, porque é o mesmo estilo de vampiro. Um vampiro que não tem reflexo, que não pode entrar se não for convidado, que se sente ameaçado por crucifixos, água benta, alho, enfim, dorme em caixão. Então são vampiros antigos, do estilo antigo, não são vampiros que têm poder ou que podem andar na luz do sol. E eu não tô falando só de Crepúsculo não, tô falando dos vampiros de Anjos da Noite e tudo que foi criado depois, né? Esses aqui são old school e talvez por isso a história seja ainda mais assustadora, gente. Porque vai trazer aqueles medos antigos, pelo menos da minha infância, e isso não tem coisa que pague, porque realmente é muito, muito bom. E aí, gente, tem algumas cenas desse livro aqui que eu li à noite e, gente, eu ficava muito assustada. Tem uma parte, não é spoiler, que as crianças estão atravessando, elas vão brincar na casa de um amiguinho e elas estão atravessando uma trilha no meio do mato, de uma floresta, assim por se dizer, um atalho. E, gente, essa parte dá um sufoco, dá uma dor no coração. É um livro muito bom, muito bom. A cena da casa do professor, pra quem já leu também, é uma cena que me deixa arrepiada quando eu leio, porque é fantástico. Então, pra mim, esse é um dos melhores livros de vampiro de todos os tempos, junto com Drácula. Inclusive, o King se inspirou em Drácula pra fazer também essa história. Então, como eu disse, você tem aqui elementos do terror antigo, aquela coisa de causar calafrio mesmo, sabe? Talvez por isso esse livro é eternizado como um dos melhores livros de vampiro. Salem é altamente recomendado para todos os fãs de terror, de vampiros e fãs do King, ou se você nunca leu King, A Hora do Vampiro também pode ser um bom livro para você começar. Se você gosta desses seres assustadores, que são os vampiros, vale a pena ler, mas lembre-se que os vampiros aqui não são bonzinhos, os vampiros aqui são maus e têm medo do amanhecer. E principalmente se você gosta, assim como eu, dos bons e velhos vampiros, ou seriam os maus, não é verdade? Enfim, é isso aí, gente. Se você já leu, deixa um comentário aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal do blog e até o próximo vídeo.